Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês, com a sua família, com a sua casa, com o seu lar, com todos os irmãos, de forma especial, os irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda e os irmãos das nossas congregações. Nós temos as nossas congregações da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, lá em Santa Isabel do Rio Preto, distrito de Valença. Temos também a congregação de Santa Cruz, congregação Alfa e Ômega, e também a congregação de Betânia, que fica no bairro Belo Horizonte, aqui em Volta Redonda, e também a congregação de Coqueiros, que fica aqui no bairro Coqueiros. Também a toda a igreja presbiteriana, Segunda Igreja, a você, meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja, onde você esteja nos acompanhando, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família nesse momento que estamos vivendo dessa pandemia mundial do coronavírus, onde estamos reclusos, estamos isolados, não estamos nos reunindo nas nossas programações presenciais, e aí não temos tido as nossas programações de estudo bíblico, os nossos estudos bíblicos semanais. Então, nós estamos transmitindo via online, através das lives, através das transmissões. Essa transmissão ela está sendo feita aqui pelo Facebook e ela também vai para o canal da Segunda Igreja e também vai lá para o meu canal do YouTube e fica aqui gravado. E como eu falei ontem, para os irmãos, eu também estou colocando no grupo que eu criei, porque graças a Deus o meu Facebook já alcançou o número limite máximo de 5.000 amigos. Então, tem muitas pessoas que têm me pedido para poder ser amigo no Facebook. Aí eu estou direcionando essas pessoas para poder ir para o meu grupo. Eu fiz um grupo com o meu nome, Reverendo Irineu de Azevedo, e ali também está sendo postado todas as mensagens que estão no meu Face e também esse vídeo, essa meditação, essa live vai também para o grupo. Vamos orar? Vamos falar com Deus, vamos pedir a direção de Deus. Hoje nós vamos falar sobre pecado. O momento que nós estamos vivendo nos requer falar um pouco sobre o porquê que estamos vivendo isso. É fruto do pecado que nós estamos vivendo? Com certeza. Isso aí eu diria para você. Com certeza. O que nós estamos vivendo hoje sobre a face da terra, sem sombra de dúvida, baseado na palavra de Deus, é fruto do pecado. É a mão de Deus que está julgando a terra, está pesando sobre a terra, porque o homem está voltando-se contra Deus, está deixando a lei de Deus. Então nós vamos pensar sobre todo o pecado, é uma transgressão às leis de Deus. O texto que nós vamos ler é Levítico capítulo 5, verso 17 ao 19. Mas agora nós vamos orar e depois nós vamos louvar a Deus cantando o hino de número 71 do nosso hinário, que tem como título Perdão. Então nós vamos falar sobre o pecado, e quem tem consciência do pecado sabe que nós precisamos de perdão todos os dias, mas principalmente o perdão para a salvação em Cristo Jesus, o arrependimento, a conversão. Então vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus, pedindo direção do Espírito Santo para esse tempo que vamos ter aqui do nosso breve estudo, da nossa breve meditação. Pai Santo, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, pedimos por cada irmão que está nos acompanhando através dessa transmissão, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, esse canal, abençoando, ó Deus, esse meio pelo qual o Senhor mesmo que deu ao homem condição de sabedoria, conhecimento, para chegar, ó Deus, a essa condição de nós estarmos aqui tão distante, também isolados, como eu estou aqui na minha casa, e poder fazer essa gravação, fazer essa live, transmitir através dos meios de comunicação que nós temos acesso. E tudo isso de forma em que chegue até os irmãos. Agora pedimos a tua bênção sobre a vida de cada irmão que está presente conosco aqui nos acompanhando, aqueles que vão acompanhar essa gravação que fica nos meios de comunicação. E pedimos que o Teu Espírito Santo nos capacite aqui a entender, ó Deus, a Tua palavra, o Teu querer, a Tua vontade, a estarmos, ó Deus, convictos daquilo que estamos, ó Deus, fazendo e vivendo nesse momento. Quando, com certeza, nós reconheçamos através da nossa oração, da nossa súplica, do nosso clamor, que nós, a terra, o ser humano, a presente geração, nós estamos muito distante da Tua palavra, estamos, ó Deus, em pecado. E o Senhor, com certeza, tem pesado a Tua mão sobre a terra, tem permitido todas essas tragédias naturais, pandemias, gafanhotos, nuvens de poeira,
não só aqui no nosso país, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo tem acontecido, além da pandemia mundial do coronavírus, acidentes, tantas coisas, ó Deus, que tem assolado, tem assustado a humanidade, mas isso é porque o Senhor está presente aqui, o Senhor está fazendo, ó Deus, com que o homem abra os olhos, com que o homem acorde, alerta para o pecado e para a situação que nós estamos vivendo hoje. Portanto, Senhor, nós queremos te pedir, te agradecer também pela presença do Senhor em nós, que nos traz o conhecimento, a sabedoria, através da Tua palavra. Portanto, pedimos, fala, Senhor, aos nossos corações, e pedimos que o Senhor esteja abençoando a Tua igreja nesse momento. Dê, Senhor, e derrama a porção dobrada do Teu Santo Espírito sobre a Tua igreja, para que haja, Senhor, um despertamento, um avivamento na vida da Tua igreja. E esse avivamento começa com oração, começa, Senhor, com clamor, com súplica, com intercessão, com um quedar-se aos Teus pés, um curvar-se aos Seus pés e declarar nossa total dependência do Senhor, declarar que nós carecemos, necessitamos do Teu perdão, Senhor. Por isso, ó Deus, nós oramos e pedimos pelas nossas autoridades, seja ela qual escala de poder ela esteja, e todas as pessoas também que estão infectadas por esse coronavírus, pessoas que perderam suas casas, que perderam suas lavouras, pessoas que perderam, Senhor, seus entes queridos, pessoas que estão doentes espiritualmente, principalmente a nação mundial, o povo da face da terra hoje que está, ó Deus, doente espiritualmente, que haja cura através do perdão em Cristo Jesus. Nós oramos e clamamos e suplicamos e o fazemos no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, então vamos cantar hino de número 71. O hino 71 tem como título Perdão. E nós vamos cantar ele na primeira música do nosso inário. Você que tem o seu inário, pode estar aí acompanhando, inário presbiteriano, inário novo cântico, acompanhando esse hino de número 71, que tem como título Perdão. Possa nos perdoar, para que nós possamos ser abençoados, O perdão de Deus em Cristo Jesus é o único meio pelo qual nós, a humanidade, podemos ser resgatados, sermos curados, lavados, remidos dos nossos pecados. Levítico capítulo de número 5, Levítico é o terceiro livro da Bíblia, Êxodo, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico. Levítico capítulo 5, verso 17 ao 19. O título dado para esse parágrafo, que são do verso 17 ao 19, 3 versículos, diz assim: os sacrifícios pelos pecados de ignorância. Interessante esse título, Porque esse título é dado pela Sociedade Bíblica do Brasil por cada parágrafo, que tem ali nas divisões da Bíblia.
E é justamente sobre essa ideia, né, do pecado por ignorância. Às vezes nós pecamos por ignorância. Mas todo pecado é uma transgressão à lei de Deus. Independente se você estava ignorante sobre aquele pecado, se você ignorou ou se você não tinha conhecimento, né? Aquilo que você estava fazendo é pecado, independente é pecado. E é nisso que nós vamos falar hoje. É nisso que eu quero pensar com você. Então vamos ler Levítico capítulo 5, 17 a 19, diz assim: E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será culpada e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará o sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação para a oferta pela culpa. E o sacerdote por ela fará expiação no tocante ao erro que, por ignorância, cometeu, e lhe será perdoado. Oferta pela culpa certamente se tornou culpada ao Senhor. Portanto, queridos, o que queremos pensar com os irmãos, baseado nesse tema, né? Todo pecado é uma transgressão à lei de Deus. Primeira coisa que eu queria pensar com os irmãos é o seguinte: por que Levítico ele vai ser escrito no contexto que ele estava sendo escrito? E justamente Deus vai ali pagar, né? Falar através do profeta Moisés, através das leis, ele vai ali preordenar, ele vai estabelecer algumas leis e alguns princípios, principalmente naqueles que os levitas, né, que eram a tribo escolhida dentre as 12 tribos de Israel, que seriam aqueles responsáveis, os sacerdotes, por apresentar a oferta do povo pelo pecado diante de Deus. E aí você vai ver que o livro de Levítico parece que ele está até vermelho de tanto sangue, né? Era muito sangue que tinha que ser derramado. E aí tem certos momentos que você vai vendo Levítico, a questão da consagração dos sacerdotes, a consagração dos levitas, e todas as consagrações e todos os sacrifícios e ritos ali que deveriam ter derramamento de sangue, é muito sangue que era derramado ali. E aí você então pode fazer a seguinte pergunta: por que tem tanto sacrifício? Por que havia tanto sacrifício? E por que a lei de Moisés, principalmente em Levítico, vai falar de tanto sacrifício, vai prescrever tanto sacrifício, tanto sangue sendo derramado? Porque há alguns temas, né, que são proeminentes aqui em Levítico, ou seja, o fundamento de Levítico está em duas realidades primordiais. Primeiro, Deus está presente no meio do seu povo, ou seja, o fato de Deus requerer sacrifícios e requerer que esses sacrifícios que tinham derramamento de sangue representavam perdão pela culpa do povo e que representava, né, que esse povo, então, pedindo perdão, estavam buscando santidade, é porque Deus estava presente com o seu povo. Portanto, porque Deus é santo e ele estava presente no meio do seu povo, o povo de Israel também deveria ser um povo santo. Então, isso se aplica a nós hoje, no que nós queremos pensar com os irmãos, é que, da mesma forma como Deus estava no meio do povo de Israel, e esse Deus é um Deus santo, e ele está presente também hoje na face da terra, através do seu Espírito Santo. Hoje não há mais o derramamento de sangue, como acontecia no tempo dos levitas, no tempo de Israel, da antiga aliança, do Antigo Testamento, porque o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, já foi derramado. E Hebreus diz que esse sacrifício foi feito uma só vez, ele não se repete, e ele é suficiente para perdoar o pecado de todo aquele que nele crê. Isso Jesus diz também, que todo aquele que nele crê está salvo. O que não crê já está condenado. E a salvação está baseada no sangue de Jesus. Então entenda, queridos, que hoje também, não diferente do tempo lá dos levitas, do tempo do povo de Israel, quando eles estavam quase agora chegando na terra prometida para tomar posse da terra prometida, o livro de Levítico vai justamente mostrando, né, a aproximação, o tempo que eles passaram ali, se preparando para tomar posse da terra prometida. A ênfase está justamente nesses dois pontos. Primeiro, Deus se fazia presente no meio do povo de Israel. E sendo Deus santo, Deus todo-poderoso, sendo ele santo, e ele estando no meio do seu povo, ele também requer que o seu povo seja santo.
Então, esta é a base pela qual nós então entendemos que Levítico capítulo 5, principalmente o verso 17, que diz: se alguma pessoa pecar, e se alguém, sem querer pecar, e desobedecer a qualquer uma das leis de Deus, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, fazendo o que é proibido, essa pessoa será considerada culpada e ela deverá ser castigada. E aí, a base está justamente isso. Por quê? Porque Deus é santo. E Deus está no meio do seu povo. Ele então requer que o seu povo seja um povo santo. Porque ele está no meio dele. Isso não é diferente para nós hoje. Deus está no meio do seu povo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. A presença de Deus através do Espírito Santo está hoje sobre nós, principalmente o povo de Deus, a sua igreja. E com isso, meu querido, nós temos a necessidade, eu diria que nós temos a obrigação de também sermos santos, porque está em nós a presença do Deus Santo, o seu Espírito Santo. Todo pecado é uma transgressão às leis de Deus. Quando pecamos, desobedecemos a qualquer uma das leis de Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso. Mesmo que você diga que cometeu um pecado sem querer, pecar é fazer aquilo que é proibido. Pecado é todo erro que você cometer. Tudo que você fizer que está contrário à lei de Deus é pecado. E mesmo que você diga que não sabia que aquilo estava errado, você será considerado culpado e será castigado por causa desse pecado. É mais ou menos a ideia seguinte. Eu quero utilizar aqui uma ilustração sobre a lei pública do Diário Oficial da União. Por exemplo, nós temos um órgão aqui no Brasil chamado Diário Oficial da União. Independente se você tomou conhecimento ou não do que foi promulgado, foi publicado no Diário Oficial da União, o que foi ali publicado vale para todos os cidadãos brasileiros. E se aí chegar um fiscal no seu estabelecimento, ou na sua casa, ou na rua, ou se chegar um policial, seja ele civil, militar ou federal, ou seja, se chegar alguém que representa a lei, um oficial de justiça, e falar para você, olha, você errou nisso, 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 e você é culpado mediante isso, você vai responder um processo, ou você, dependendo do crime, você está sendo preso por causa desse crime. Aí você vai dizer, mas eu não sabia que isso era crime. Ele vai dizer assim, olha, foi promulgado, foi escrito no Diário Oficial da União. Ou seja, o Diário Oficial da União, ele é o instrumento usado, né, pelo governo para poder publicar as suas leis, para publicar as suas resoluções. E se você tomar conhecimento disso ou não, se você ler lá ou não, é lei. Você é pacífico de ser julgado, você é pacífico de ser até preso, você é pacífico de responder processo por algo que foi publicado no Diário Oficial da União, porque agora virou lei. Isso tem também os diários oficiais dos estados e municípios. Então, queridos, a lei de Deus é assim. Independente se uma pessoa acredita na palavra de Deus, crê no Deus da palavra e crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, foi escrita, inspirado por homens santos, inspirado pelo Espírito Santo em homens santos, para ser escritos e promulgadas as leis, os decretos, os princípios, as bases, para que aquele que fizesse contrário à sua lei fosse considerado pecado, mesmo que uma pessoa pecar por ignorância, né, nós estamos falando aqui de pecado por ignorância, essa pessoa cometeu um pecado. E pecado é uma transgressão à lei de Deus. Pronto, acabou. Diante de Deus é erro, é pecado e é pacífico de julgamento. Portanto, queridos, quando nós, que temos o acesso à lei de Deus, é isso que eu quero que você pense, meu amado. Toda a lei de Deus é perfeita. E hoje nós temos acesso à lei de Deus. A palavra de Deus diz que aqueles que viveram sem a lei, ou seja, que viveram antes dos dias de Moisés, eles vão ser julgados mediante o tempo que eles viveram, porque Deus, como diz Hebreus, capítulo 1, Deus no passado falou de várias formas e de várias maneiras, e falou aos pais. Então a lei de Deus era transmitida, de forma verbal pelos pais, e dos pais aos filhos. Tá? E aí a lei de Deus, ela era conhecida no tempo dos profetas, que começa com Moisés, foi transmitido
através dos profetas. Então, eles tiveram conhecimento. Hoje, nós, a igreja do Novo Testamento, a igreja hoje dos nossos dias, nós temos o conhecimento do tempo em que a lei foi passada de forma verbal, de pai para filho. Nós temos conhecimento do tempo em que a lei foi promulgada e foi passada pelos profetas. Nós temos conhecimento do tempo em que os evangelhos foram escritos. E nós temos conhecimento do tudo que temos através da história da igreja. Então nós somos inculpáveis diante de Deus. Não tem ninguém na face da terra hoje que pode chegar e dizer para Deus assim, mas eu não sabia que isso que eu estava fazendo era pecado. Ele vai dizer assim, eu trabalhei durante toda a existência da raça humana e dei todos os meios, todos os caminhos para que você conhecesse a minha lei e conhecendo a minha lei, você me conhecesse. Porque olha só, queridos, toda a lei de Deus é perfeita e nos foi promulgada para nos dar forças para seguirmos em obediência a Deus. As leis de Deus são conselhos e esses conselhos nos trazem confiança e sabedoria para que nós, pessoas simples e frágeis, limitados, pecadores, imperfeitos, possamos conhecer o Senhor Deus Todo-Poderoso, conhecer os seus princípios, para vivermos em santidade. E hoje nós conhecemos a lei de Deus, nós conhecemos os profetas, nós conhecemos os salmos, nós conhecemos os evangelhos, nós conhecemos os atos, que é a história da igreja primitiva, as cartas que foram escritas às igrejas através de Paulo e dos demais apóstolos, e o Apocalipse que nos revela o que será no fim dos tempos. Então não há na face da terra um ser humano sequer que tenha vivido desde o tempo em que não havia lei de Moisés, e que viveu nos dias da lei de Moisés, e que viveu nos tempos dos profetas e no tempo dos salmos, e que viveu nos dias dos evangelhos, e que viveu, e que hoje tem a palavra de Jesus, e que tem o conhecimento da igreja primitiva. Nós já estamos aí há quase 2000 anos, nós estamos no ano 2020, considerando que Jesus Cristo morreu na era da idade cristã, que começa com o marco zero do nascimento de Jesus, nós estamos há quase 2000 anos da morte e ressurreição de Jesus, porque Jesus morreu entre 33 a 34 anos da sua vida. Então não temos ainda 2000 anos da instituição, da inauguração da igreja, que foi a descida do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Mas nós somos um povo que hoje temos todos esses aparatos para conhecermos a lei de Deus. Então nós temos o suficiente para vivermos em conhecimento e vivermos em santidade, em vivermos da forma como Deus requer. E aí a questão é, eu sempre digo uma coisa, é o seguinte, se você acredita em Deus ou não, Ele é Deus. Se você acredita na lei de Deus ou não, na palavra de Deus como expressão exata de todo o pensamento, de toda a lei, de todo o conhecimento, de tudo que pode se conhecer do homem e de Deus, e que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, se você acredita nisso ou não, não importa, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Isso não muda Deus, nem muda a sua palavra. Crer em Jesus Cristo, Filho de Deus, crer na história da sua morte e ressurreição, crer que o seu sangue foi derramado na cruz para remir todo aquele que nele crê do pecado. Se você acredita nisso ou não, isso já aconteceu, é um fato histórico, é inegável, e Jesus Cristo cumpriu aquilo que estava predestinado a ele pelo Pai, e ele já cumpriu e está na glória, na presença de Deus, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Se você acredita nisso ou não, isso não importa. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Se você acredita no Espírito Santo, na ação do Espírito Santo, na revelação do Espírito Santo, no conhecimento dado a nós, revela-se o Pai, revela-se o Filho e o próprio Espírito através do Espírito de Deus. Se você acredita nisso ou não, o Espírito Santo de Deus é Deus. E ele revela Deus. E ele revela toda a lei de Deus, ele revela a salvação em Cristo Jesus, por isso que Jesus disse, você pode pecar contra o Pai, você pode blasfemar contra o Filho, mas o pecado contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Por quê? Porque Deus promulgou todas as suas leis, todos os conhecimentos, todos os ensinamentos, principalmente para a salvação na pessoa e obra de Jesus Cristo. Então, querido, se você crê em Deus, crê na Trindade, se você crê na palavra de Deus, amém, glória a Deus, louvado seja Deus. É através desse meio que Deus estabeleceu a salvação. Agora, você não crê,
Não importa, isso não muda. Quem muda é você. Você não muda Deus acreditando em Deus ou não. Você não muda Jesus e a sua história acreditando nele ou não. Você não muda o Espírito Santo crendo nele ou não. Quem muda é você. É você o beneficiado de tudo isso. Então a questão é, aos olhos de Deus, todo pecado é pecado. E aos olhos de Deus, não há um sequer que é inculpável. Todos somos culpados diante de Deus. Querido, as leis de Deus são amplas. Assim como os nossos pecados e desejos pecaminosos neste mundo são inumeráveis, são numerosos, são de grande número. Se não bastasse a amplitude dos pecados e das oportunidades que temos para o pecado, nós somos propensos ao pecado todos os dias. Portanto, devemos orar constantemente para que sejamos livres da tentação e clamarmos para que não caiamos em tentação, para sermos libertos do pecado. Ou seja, as leis de Deus nos dirigem a esse comportamento. Deus estabeleceu a sua lei, a sua palavra, assim como Jesus mesmo diz, importava, lá em Lucas, 24, 44, Jesus diz assim, importava se cumprisse de mim tudo que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, Deus estabeleceu que tudo que foi escrito no Antigo Testamento cumprisse e se estabeleceu na pessoa e obra de Jesus. Então, quando você acredita em Jesus, quando você crê na ação poderosa do Espírito Santo que nos revela o Filho, que nos revela o Pai, que você é lavado e remido no sangue de Jesus pela fé, dada pelo próprio Deus, como Paulo escrevendo aos Efésios 2,8 diz, vós sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, isso nos leva, nos dirige a um comportamento. Esse é o papel do Espírito Santo. Esse é o papel da lei de Deus. Esse é o papel de toda a Escritura, de toda a Bíblia. Nos levar ao centro do conhecimento da palavra, que é Jesus Cristo e a salvação. Queridos, nós precisamos orar, porque a misericórdia de Deus é muito grande. As leis de Deus é ampla. Elas abrangem as leis civis, as leis morais, as leis cerimoniais, as leis sacrificiais. De todas essas leis, apenas as leis sacrificiais elas foram abolidas, porque agora toda lei sacrificial se cumpriu na pessoa e obra de Jesus Cristo. Está muito claro no Novo Testamento. Então, o verdadeiro cristão diariamente deve reconhecer o seu pecado, clamar diante de Deus o perdão por meio do sangue de Jesus Cristo. Oração, comunhão, leitura da palavra, momento de reflexão. É isso que eu tenho falado em todas as nossas lives aqui. É isso que eu tenho falado sempre para os irmãos. Nós não estamos tendo os nossos cultos presenciais, não estamos tendo as nossas reuniões de oração, não estamos tendo os nossos estudos bíblicos, mas nós estamos em casa, nós temos a oportunidade de ler a palavra em família, de orar em família, de meditar. Nós temos as nossas revistas de escola dominical. Você pode ler, você pode meditar, você pode fazer, tem dúvida? Eu tenho falado isso muito para os irmãos nas transmissões. Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que você leu, não entendeu? O pastor está aqui de plantão, você tem o meu WhatsApp, pode ser até aqui pelo Facebook. Pastor, eu estou com uma dúvida aqui, me responde. De repente a sua dúvida é a dúvida de uma outra pessoa. A gente responde. A gente coloca aí o que a gente puder ajudar. Não, mas eu quero no privado, eu vou ligar, eu quero uma mensagem de WhatsApp. Enfim, o meio pelo qual você acha que é o melhor para você ter o contato, passa uma mensagem escrita, passa uma mensagem de áudio, passa uma mensagem de vídeo, enfim. Use o instrumento que você tiver aí para que você não fique em dúvida. Mas é um tempo de nós termos comunhão, oração, porque nós todos os dias somos propensos ao pecado e todos os dias pecamos. Queridos, para finalizar, a salvação nos é oferecida por meio do Evangelho da Graça, revelando a misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Isso nos é dado gratuitamente em Cristo Jesus. Nós somos pobres pecadores, miseráveis pecadores, totalmente depravados, miseráveis e carecemos todos os dias da ação do Espírito Santo, nos conscientizando e também nos dando alívio de que agora encontramos o perdão para os nossos pecados. E o perdão e a salvação é Jesus. Portanto, querido, se você entende que todo pecado é uma transgressão à lei de Deus, você vai entender que você carece do perdão, que você carece da misericórdia. Ainda que você possa pensar assim, mas isso aqui é pecado? Por que Deus estabeleceu isso aqui como pecado? Mas não faz sentido isso aqui ser pecado. Está proibido na lei de Deus? É pecado.
Deus disse para não fazer, não faça que é pecado. Ah, eu não sabia, fiz inocentemente, né? Nem tinha noção. Sabe por quê? Falta de conhecimento, falta da palavra. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que tem muita gente querendo se esquivar, né? Se eximir da responsabilidade do seu pecado, porque acha que igual nós podemos fazer com o ser humano, né? Tentar dar ali uma propina com um fiscal, com alguém, com um juiz, né? Burlar a lei, falar que não sabia, não fornecer prova, porque hoje até isso, né? A lei permite, você não é obrigado a fornecer prova contra você mesmo. Se você for arguído num tribunal, você pode se manter calado. Lembre-se, diante de Deus não tem isso. Diante de Deus, pecado é pecado, erro é erro. Se você concorda ou não concorda com aquilo que aos seus olhos você acha, não, isso aí não é pecado, não, isso é coisa de Deus, isso é coisa de Bíblia, isso é coisa das pessoas retrógradas do passado, são gente quadrada. A questão é o seguinte, a Bíblia nos dá uma garantia, nós todos estaremos diante do tribunal de Deus. Preste bem atenção nisso, porque se todo pecado é uma transgressão à lei de Deus, e existe o pecado por ignorância, que às vezes você vai dizer assim, eu pequei sem querer. Deus vai dizer assim, se você não sabia que o que você estava fazendo era pecado, é porque você deixou de me procurar, de procurar a minha lei, o meu conhecimento. Porque, querido, está tudo na Bíblia, está tudo na palavra de Deus. Se tem alguém errando por ignorância, se tem alguém pecando sem querer, se tem alguém pecando e achando que por isso, porque eu não sabia, lá na frente ele vai ser perdoado ou que não vai ser visto esse pecado, a questão é o seguinte, lembra do exemplo que eu dei aqui sobre o Diário Oficial da União? O presidente da República, as autoridades, a polícia, o juiz, ele não quer saber se você leu o Diário da União ou não. Ele só vai dizer o seguinte, ó, diante da lei tal, 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 promulgada no dia tal, 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 você errou assim, assim, assim. Ah, eu não sabia. Eu falei, mas você errou. Está errado, vai ser punido. Imagina se isso acontece aqui na Terra, imagina se isso acontece diante do juízo dos homens, como é que será diante do juízo de Deus? Porque você pode até no seu coração pensar assim, ah, mas Deus é bom, né? Deus é bonzinho, Deus é amor, Deus é paz, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é perdão, Deus é tudo isso sim, mas não se esqueça, Ele é juiz. No entanto, Jesus Cristo veio na sua primeira vinda sobre a face da terra para a salvação. Ele não condenou ninguém, mas na sua segunda vinda ele virá como juiz, perfeito, supremo, único e suficiente. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele. E toda língua confessará que ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. As línguas daqueles que confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador vão continuar confessando ele como Salvador para estar eternamente com ele nos céus, na glória. E a boca e a língua daqueles que não reconheceram como Senhor, como Salvador, terão que reconhecê-lo para juízo. Então é melhor você reconhecer Jesus hoje. É melhor você reconhecer Jesus aqui agora. É melhor você reconhecer Jesus nos nossos dias, não esperar o dia do juízo, porque a oportunidade está aí. E não adianta querer se esquivar de achar que você não sabia, porque Deus vai cobrar de você dizendo, meios pelos quais eu estabeleci a minha palavra, a pregação, a igreja, todos os meios de graça que nós chamamos através da igreja, para a proclamação do Evangelho, da salvação, para mostrar o pecado, o erro e mostrar a necessidade de perdão, é o meio pelo qual Deus estabeleceu. Não falei? Como diz Hebreus, capítulo 1, havendo Deus outrora falado, no passado, de várias maneiras e de várias formas. Falou através dos pais, falou através dos profetas. Nos últimos dias nos falou de forma perfeita através do Filho. Tudo isso através do Espírito Santo. Não há um sequer na face da terra que pode se achegar diante de Deus no dia do juízo e dizer assim, eu não sabia. Você que está ouvindo essa mensagem aqui agora, é uma pessoa que não vai ter condição de chegar diante de Deus e falar assim, Deus, mas eu não sabia. Ele fala assim, mandei o pastor Irineu gravar uma live. Colocar em todos os canais de comunicação. Centenas de pessoas vão ouvir. E todos serão indesculpáveis diante de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Que nesse tempo nós possamos entender. A nossa terra está doente. A nossa terra está doente. O povo está doente no pecado. Nós estamos vivendo um tempo que não vivemos na presente geração. E nós estamos aí passando por um tempo que é um tempo delicado.
Porque Deus está pesando a mão sobre a face da terra por causa do seu pecado, por causa da sua ignorância. E tem muita gente dizendo, não existe Deus, Bíblia não é isso, Bíblia não é palavra de Deus, Deus não é Deus, Jesus não é o único caminho da salvação, o Espírito Santo... Tem gente negando a Trindade. Eu faço parte de um grupo que eles negam a Trindade. Negam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São cristãos. Como é que pode um negócio desse? Não dá para entender. Tem gente que nega Deus, nega Jesus, não acredita. Bem, se você acredita ou não, como eu já disse aqui, isso não importa. Não muda Deus, não muda Jesus, não muda o Espírito Santo. Muda eu, muda você. Então, querido, eu quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua família, pela sua casa, orar pelo nosso país. Orar para que Deus continue tendo misericórdia de nós. Porque, como eu falei, que todos os dias nós pecamos. A misericórdia de Deus, a lei de Deus é muito ampla. Mas as oportunidades de pecado também são muito amplas. E nós precisamos refletir sobre o pecado nos nossos dias. Porque o que estamos vivendo, eu diria para você, com certeza, é fruto do pecado de toda uma humanidade. Vamos orar. Pai Santo, nós queremos pedir ao Senhor a Tua bênção nesse momento. Clamamos em nome de Jesus pelo perdão. Perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, porque pecamos em pensamento, pecamos ao ver, ao cobiçar. Pecamos, Senhor, por desejar. Pecamos, ó Deus, por palavras. Pecamos por ação, por atitude. Pecamos também por omissão. E a face da terra, Senhor, está doente. Nós estamos vivendo um câncer. A lepra. Nós estamos vivendo, ó Deus, um momento de desgraça sobre a face da terra. E o resultado de tudo isso é o pecado. O Senhor não nos abandonou, fomos nós que abandonamos o Senhor. O Senhor não abandonou a raça humana, o Senhor não abandonou o ser humano. Foi o ser humano que abandonou o Senhor, a Tua palavra. E tem muita gente brincando de Deus. Tem muita gente achando que é Deus. E tem muita gente achando que vai chegar diante do Senhor e com meia dúzia de palavras vai ludibriar o Senhor e vai passar e vai entrar para o céu. Tem gente que não está acreditando que o Senhor é Deus e que a Tua palavra, que a salvação em Cristo Jesus, o poder do Teu Espírito Santo é supremo, é único e suficiente. Por isso nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, manifesta a Tua glória sobre a face da terra. Se for através do coronavírus, continua, Senhor, agindo com mão pesada. Se for através de manifestações da natureza, continua, Senhor, agindo com mão pesada, para que a humanidade reconheça a Tua glória, reconheça o Teu poder, reconheça a Tua suficiência, reconheça a Tua palavra e te volte para o Senhor e curve-se diante do Senhor. Porque nós sabemos que estamos vivendo um tempo de pandemia, de doença, que não é apenas aqui no Brasil, não é só na nossa cidade, na nossa família, é mundial, porque o Senhor está no controle disso. O Senhor está castigando a terra. O Senhor fez isso no passado. O Senhor fez isso com o povo de Israel. Mas o Senhor faz isso porque o Senhor quer que o povo do Senhor se volte para a Tua presença. Quantas vezes nós lemos na história que o Senhor deixou e permitiu a terra passar por situações, ó Deus, de miséria, de fome, de escassez, ao ponto dos pais quererem matar os próprios filhos para ter o que comer. Mas o Senhor fez isso porque o Senhor estava castigando a terra e o castigo vinha justamente porque o homem se afastou da Tua palavra, se afastou da Tua presença, se afastou da Tua lei e deixou de glorificar o Teu santo nome. E sabemos que o Senhor está fazendo isso hoje por isso, porque nós estamos vivendo uma sociedade promíscua. Nós vivemos no meio de um povo de impuros lábios. Nós vivemos no meio de um povo de pecado que tem abandonado o Senhor e tem chacoteado o Teu nome. Tem feito gracinha com a pessoa e obra da Tua palavra, com aquilo que representa que é a Tua igreja, chacoteando, humilhando, querendo calar a Tua igreja, querendo calar a voz do Senhor, calar, ó Deus, a pregação do Espírito Santo através da igreja. Líderes mundiais querendo se colocar na posição de deuses, achando que vão mandar, que vão fazer, mas há o tempo do Senhor para cada um deles, os líderes principalmente, porque o Senhor estabelece rei e o Senhor baixa rei. O Senhor pode colocar qualquer pessoa no poder e pode tirar a qualquer instante. Se não tirar ele do trono, o Senhor tira a vida dele. O Senhor é Deus. Mas a humanidade precisa reconhecer isso, o povo da terra precisa conhecer isso, o nosso presente século precisa conhecer isso. Deus tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa terra. Abra os olhos da humanidade e faça-nos enxergar o pecado. Abra os olhos da humanidade e faça-nos enxergar, ó Deus, a salvação em Cristo Jesus. Abra os olhos da nossa presente humanidade, do presente século, para que eles enxerguem através da palavra, da revelação em Cristo Jesus, a salvação, e caminhem na Tua presença para a glória do Teu santo nome. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui conosco nesse momento.
Abençoa as nossas igrejas. Abençoa, Senhor, para que derrame sobre a vida da tua igreja porção dobrada do teu Santo Espírito, para que haja um avivamento. Haja, Senhor, uma vivificação, haja um despertar, um acordar da tua igreja. Que muitos estão vivendo em pecado e achando que não vão ser julgados por isso. Muita gente que está dentro da igreja e acha que por fazer parte de uma denominação vai ser salva. Porque ainda não entendeu o pecado, ainda não entendeu o seu erro. E tem muita gente pecando e achando que por ser diante dos olhos humanos, estão ludibriando os olhos humanos, também estão ludibriando os teus olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a nossa terra nesse momento. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a nossa pátria, a nossa cidade, o nosso estado. Deus abençoe todos os povos da terra, para que reconheçam que todo pecado é uma transgressão à lei de Deus, mas que reconheçam que através da mesma palavra, a Bíblia Sagrada, que revela isso que eu acabei de falar aqui, que todo pecado é uma transgressão à lei de Deus, também nessa mesma Bíblia, nessa mesma palavra, revela a salvação em Cristo Jesus. Revela a esperança. E a nossa esperança é Jesus. A nossa salvação, o perdão, é Jesus Cristo. Deus te abençoe, querido. Até a próxima oportunidade que teremos.